Não entendo. Ele chama todos os policiais de porcos e depois afirma que pessoas negras não dão gorjeta. É tudo muito confuso. Ele é um nazista e depois quer homens nos esportes femininos. Ele é um criador de ostras, mas odeia os pescadores de lagosta. Tipo, eu não entendo. Ele já falou tanta coisa. Eu tenho a dossiê de oposição bem aqui, fresquinha da assessoria de imprensa do RNC. É grande, Jéssica. Eu nem tenho tempo de ler. É simplesmente nojento. Quero dizer, é ruim até pra mim. Ele disse, ele é tipo o Trump. Ele já falou tanta coisa. É tipo, por onde você começa? Eu adoro o Trump. Sério, mas nem ele falou essas coisas. Isso aqui é pesado. Juro que o cara não tem tatuagem nazista. Nunca vi o Trump pelado, mas agora os democratas vão ter que pedir para os candidatos tirarem a roupa antes de concorrer. Preciso saber se você tem tatuagem nazista. Meu Deus. Eu gostei da surra teatral no RNC, quero dizer. Esse é o dossiê de oposição mais grosso que já vi. Ela é pesada e densa. Ele chamou Jesus de zumbi. O quê? Como assim? Você acha que se alguém ouvir, eu vou me dar mal? Qual é o seu nome? Jesus é um zumbi concorrendo ao Senado. Então aquele cavalheiro de quem falavam há pouco tem um cara chamado Graham Plattner concorrendo como candidato democrata no estado do Maine contra a republicana Susan Collins, que tenho certeza que vocês conhecem. É a Susan Collins, uma republicana só de fachada. E é por isso que eu digo, um dos motivos pelos quais ainda precisamos apoiar a Susan Collins é porque a alternativa é muito pior, ok? Muito pior. Mas não podemos recompensar esse absurdo. Vamos refletir sobre isso. Esse cara, segundo as reportagens, supostamente tinha uma tatuagem nazista, ok? Já disse algumas coisas vis, nojentas, na internet. Só pense, se um republicano tivesse feito isso, como isso estaria sendo divulgado na mídia? Mas em vez disso, esse é o tipo de perguntinha fácil que fazem pra ele. Graham, muito se falou sobre você. Textos no Reddit, uma tatuagem e a polêmica gerada. Quero te perguntar isso, pois acho que nunca foi feito desse jeito antes. Existe algo que você fez ou disse de que se arrepende, que não veio do estresse que você internalizou do próprio transtorno de estresse pós-traumático? Ou seja, o transtorno de estresse pós-traumático é a explicação para tudo? Ou você também cometeu alguns outros erros humanos que gostaria de explicar ou contextualizar? Sim, vou ser direto. Eu nunca coloquei toda a culpa das minhas opiniões anteriores em fases anteriores da minha vida, apenas no transtorno de estresse pós-traumático. Ao sair do exército, vinha de um ambiente extremamente masculino e violento. Participei de 4 missões na infantaria. Nós temos um senso de humor grosseiro na infantaria. Certamente temos, eu diria, uma visão limitada sobre muitos assuntos. E isso influenciou minhas opiniões e minhas crenças. Depois que saí e comecei a conviver no mundo civil com muitas pessoas diferentes, com experiências muito diferentes das minhas, muitas dessas crenças, pensamentos e até mesmo o jeito de falar mudaram significativamente com o tempo. Eu não tinha algumas dessas coisas, quer dizer, parte disso não foi por causa do meu serviço de combate, mas grande parte foi por causa da cultura da qual eu vim. E ao longo dos anos conheci muito mais pessoas, tive muito mais experiências, aprendi muito mais sobre o mundo e minhas opiniões mudaram. Agora, você acha que a mídia faria perguntas tão fracas assim pra ele se ele fosse um republicano? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Seria cobertura total sobre o quão terrível ele é e como ele representa o estado do Partido Republicano e blá 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 blá. Sabe, um monte de besteira, um monte de besteira. Agora, a boa notícia é que tem alguns democratas que estão dizendo tipo, ei, não dá pra apoiar esse Graham Plattner. E eu acho que isso diz muito, considerando como o Partido Democrata tem agido, especialmente mais recentemente. Eles têm sido bem unidos. Eles têm guardado tudo em segredo. Eles realmente não expuseram muita coisa publicamente, especialmente quando há batalhas ou conflitos internos, como toda a situação da Alexandria Ocasio-Cortez contra Chuck Schumer que está acontecendo. Eles basicamente mantêm tudo a portas fechadas. Então, para alguns democratas virem a público e dizerem abertamente: não, a gente não pode apoiar esse Graham Plattner.
Isso é bastante significativo. Isso já mostra o quão ruim ele realmente é. Então mas tem outra coisa que achei bem interessante. Eles percebem que seus candidatos e suas políticas estão muito à esquerda. Eles percebem isso. Eles entendem isso. E por isso eles estão pegando candidatos e os promovendo como moderados. Falei sobre James Talarico recentemente. Eles estão promovendo pessoas como James Talarico como moderados. E ele não é. Ele não é. Essa pessoa não está nem perto do centro em nada. Esse é o cara da extrema esquerda, igual a Jasmine Crash Out Crockett, mas ele é homem branco e ela, mulher negra. Essa é a única diferença. Quando se trata de políticas e da forma como eles votam, as políticas são as mesmas e a maneira como eles votam é exatamente a mesma. Certo, mas é isso que eles estão tentando fazer agora. Pegar esses candidatos da extrema esquerda e apresentá-los como moderados, mas na realidade, eles são apenas de extrema esquerda. Mas sabem que isso nunca venceria em uma eleição geral. Candidatos moderados do establishment são derrotados por candidatos da extrema esquerda em mais de 60% das primárias deles. Só para dar um exemplo, a ex-funcionária de Bernie Sanders, a Lilia Mejia, venceu uma eleição especial para o Congresso em Nova Jersey. E há mais candidatos socialistas como Chris Robb, na Pensilvânia, Abdul El-Sayed, em Michigan, e também tem Graham Platner, no Maine, e James Talarico, no Texas. Sabe aquele cara que fala que Deus é não binário? Novo artigo de opinião alerta que democratas tentam apresentar progressistas esquisitos como Talarico como pessoas normais. Veja um trecho. Citação: quase todo candidato democrata segue o mesmo molde progressista, independentemente de onde concorra. Esses candidatos fingem ser apenas, por exemplo, um criador de ostras do Maine ou, como Talarico, um pastor humilde do Texas. Um olhar na história deles revela que tudo isso é farsa. Uma senadora estadual do Maine resume assim: essa posição extrema não vai ser algo que os eleitores vão recompensar aqui em novembro. Acho extremamente constrangedor que é a esse ponto que o Partido Democrata chegou, não só no estado do Maine, mas em todo o país neste momento, com a versão mais extrema do efeito de o rabo abanar o cachorro. Uma pesquisa recente revelou que 53% dos possíveis apoiadores democratas e quase 2/3 dos independentes inclinados ao partido estão insatisfeitos com ele. Agora, nosso painel. Cassie Smedley, estrategista republicana, e Meghan Hayes, ex-diretora de planejamento de mensagens da Casa Branca de Biden. Meghan, vou perguntar para você, qual é o plano daqui para frente, considerando que 60% das primárias foram vencidas por candidatos da extrema esquerda, derrotando pessoas do establishment moderado? O que isso te diz? Seu partido está mudando? Acho que o mesmo ocorre no Partido Republicano. O senador Cassidy perdeu para alguém mais conservador. Ela tentou. Completamente diferente. O que está acontecendo no Partido Republicano é uma base que está cansada de ver os republicanos mentirem para nós e dizerem que vão para Washington lutar contra os democratas. E então, assim que chegam a Washington, eles ficam rindo, dando high five e cheirando pó junto com as mesmas pessoas contra quem disseram que iam lutar. Mas quando eles ficam na frente das câmeras, tudo volta ao normal. Ei, esses democratas são pessoas terríveis. Não, estamos cansados disso. Estamos cansados disso. Acabou pra gente. Já era. Os democratas não fazem isso no poder e nós também não deveríamos. E pra gente, acabou. O que está acontecendo no Partido Democrata, porém, é que a extrema esquerda, que os democratas protegeram por tanto tempo, agora está começando a tomar conta. Sabe, o parasita está tomando conta do hospedeiro, por assim dizer. E não há nada que eles possam fazer. Não conseguem colocar esse gênio de volta na garrafa. Isso será a ruína para eles. Isso vai significar a ruína para eles. Eles conseguiram emplacar Abigail Spanberger, mas agora isso revelou exatamente o que eles estavam fazendo. Lembre-se, Abigail Spanberger, agora governadora democrata da Virgínia, estava sendo apresentada como moderada. Mas assim que ela assumiu o cargo, quero dizer, ela adotou as políticas mais à esquerda possíveis, incluindo, entre outras coisas, propor todos os tipos de impostos. Um imposto sobre passeios com cães, um imposto sobre tosa de cães, um imposto extra sobre mensalidades de academias,
lavanderia a seco, imposto sobre aconselhamento, imposto sobre instalações de armazenamento, imposto sobre eventos, imposto sobre reparos domésticos, imposto sobre reparos de veículos, imposto sobre propriedade digital pessoal, imposto sobre competições de fantasy sports. Quero dizer, é só imposto, 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 imposto. Sério, como assim? Isso parece moderado pra você? Alguém no meio termo? Tipo, não, isso parece políticas de um democrata bem à esquerda. Vamos tirar de quem tem e dar para quem não tem, cobrando impostos pesados de todos vocês. E é isso que vamos fazer. É loucura, absolutamente loucura. Então, se você precisava de mais um motivo para sair e votar nessas eleições de meio de mandato, aí está. Não acredite na propaganda quando dizem que são moderados e que são apenas americanos comuns do dia a dia e blá blá blá. Não acredite nisso. É tudo besteira. É besteira. Estão fazendo isso com James Talarico e todos os candidatos democratas agora. Para ser bem honesto com você, é a mesma coisa que fizeram com Abigail Spanberger. Não podemos cair nessa. Não acredite nisso, é uma grande besteira. Mas eles percebem que essa é a única maneira de serem eleitos, porque ninguém vai votar nisso de boa vontade. Você tem que enganar as pessoas para que elas votem nisso, entendeu? Então é isso. Saiam e votem nas eleições de meio de mandato, senhoras e senhores, ou vocês vão ter isso e mais ainda. Acampamentos de sem-teto, drogas e seringas do lado de fora das escolas dos seus filhos, certo? Cidades tomadas pelo crime em todo lugar. Quero dizer, isso já é comum nas cidades governadas pelos democratas, mas vai ficar ainda mais comum, beleza? A reabertura da fronteira, tudo isso, beleza? Fiquem seguros, paz e amor. Tô indo.